Olha, a maior preocupação de Deus não é o que fizeram com você. A maior preocupação de Deus, Deus está preocupado. O que essa dor está causando dentro de você? Ela está te matando dia a dia. Vamos falar, né? Tem ferida da traição na Bíblia? Um personagem que tem ferida da traição lá na Bíblia? E tem, gente. Tem, né? A Bíblia, ela é um livro que fala de coisas espirituais, do céu, do reino de Deus, de salvação, mas ela também fala das nossas dores, né? Fala das nossas mazelas. E Deus não deixou esconder nada. Deus deixou tudo lá para nós. E por que ele deixou? Para a gente aprender, né? Para a gente aprender, para a gente não repetir as histórias. Nós vamos falar de ferida da traição na Bíblia. E nosso personagem, que eu acho que você já deduziu quem é o Pedro. Vocês sabem que a ferida da traição, ela destrói a nossa confiança. Ela destrói a confiança que nós vamos desenvolver, né, ao longo da nossa vida com as outras pessoas. Nós passamos a ser desconfiados, nós temos atitudes que nos impedem de ter um relacionamento saudável. Mas hoje eu quero mostrar para vocês coisas extraordinárias que estão na Bíblia, tá? Jesus, ele sabia exatamente que ele ia ser traído. E ele foi traído por Judas, ele foi traído por Pedro. Os discípulos abandonaram ele na última hora. Os discípulos caíram fora, saíram correndo, largaram ele sozinho. Mas olha que coisa mais interessante. Depois da ressurreição, Jesus volta, né? Jesus ressuscita, Jesus volta. E ele não voltou procurando culpados. Ele vai voltar a procurar os corações. Ele vai voltar procurando para restaurar o coração daqueles que o feriu. Gente, isso é fantástico, é um aprendizado para nós incrível nessa manhã, tá? Como é maravilhoso a maneira como Deus trata as nossas feridas, como tem sessão de terapia na Bíblia. Eu vou explicar para vocês, ó. Lembra que na ferida da rejeição, Jesus faz uma sessão de terapia com a Marta? Depois, no abandono, Jesus faz uma sessão de terapia com a mulher do poço? E hoje Jesus vai fazer uma sessão de terapia com Pedro, gente. É coisa fantástica. Então, vocês imaginam a cena. Imagina a cena comigo. Jesus morre, ressuscita. Pedro, ele volta a fazer o que ele estava fazendo antes. Pedro volta a pescar. E Jesus vai encontrar com Pedro. E Pedro volta a pescar. Por que ele volta a pescar? Porque ele se sentiu um fracassado, não é? Como discípulo. Ele se sente um fracassado como discípulo e ele volta a fazer aquilo que ele fazia onde Jesus o encontrou. Jesus o encontrou pescando e ele volta a pescar. E Jesus, ele vai ao encontro de Pedro. Não é Pedro que vai ao encontro de Jesus pedir perdão. É Jesus que vai ao encontro de Pedro. Então, nós podemos aprender tantas coisas aqui, que Deus, ele quer nos curar, ele nos conhece, ele sabe das nossas dores, ele sabe das nossas limitações, ele sabe o que nós carregamos, gente. Quem foi profundamente ferido, gente, muitas vezes vai tentar voltar para a antiga vida, tá? Nós vamos fazer isso. Quando nós somos profundamente feridos, nós vamos tentar voltar para trás. Porque nós, muitas vezes, acreditamos que perdemos o direito de continuar. Nós nos sentimos rejeitados, né? Nós nos sentimos culpados e a gente volta para trás. A gente tem o mesmo comportamento de Pedro. Exatamente assim, quando nós estamos feridos. Isso é impressionante, é impressionante. Mas Jesus vai encontrar com Pedro. Queridos, quando a vergonha nos faz fugir, quando a vergonha nos faz esconder, Jesus vai nos encontrar. Jesus vai sempre nos encontrar. Ele vai sempre nos buscar, ele sempre vai nos resgatar. Olha que coisa fantástica. E eu quero falar para vocês de um detalhe maravilhoso. E aqui começa a sessão de terapia de Jesus com Pedro. Quando Pedro, né, Jesus tem uma conversa com Pedro e fala, Pedro, você vai me negar? Ele fala, de jeito nenhum, não vou negar o Senhor. Tal. Jesus é preso, né, levado. E Pedro está se aquecendo em uma fogueira. Isso aí está lá em João 18:18. Pedro está se aquecendo ao redor de uma fogueira, quando ele nega Jesus pela primeira vez. E olha que coisa mais linda. Quando Jesus vai ao encontro de Pedro e Pedro está pescando, Jesus faz uma fogueira.
Jesus assa um pão, Jesus assa um peixe e Jesus espera por Pedro numa fogueira. O mesmo lugar onde ele feriu é o mesmo lugar onde ele vai ser curado. Jesus traz ele para ser curado. Jesus não faz uma fogueira para apontar, para acusar, para relembrar o passado, mas para dizer para ele que é o mesmo lugar onde ele foi ferido, ele pode ser curado. Não é fantástico? E, gente, isso é uma sessão de terapia, porque vocês imaginam a hora que Pedro viu a fogueira. A hora que Pedro desceu do barco e viu aquela fogueira feita na praia. Isso é, eu traí Jesus. Mas quando ele chega lá, Jesus não acusa. Jesus não faz nenhum tipo de pergunta. Por que você me traiu, Pedro? Por que você voltou para trás, Pedro? Por que você teve esse tipo de comportamento, Pedro? Por que você age assim, Pedro? Por que você não muda? Por que você não muda seu comportamento? Por que você não faz diferente? Jesus não fez nenhum tipo de acusação. Jesus acendeu a fogueira e quando Pedro olhou aquela fogueira, muito provavelmente ele caiu em si. Ele disse, olha o que eu fiz. E quando ele chega diante de Jesus, a pergunta de Jesus é, você me ama? Então apacenta minhas ovelhas. Ou seja, você vai ser curado, Pedro. Você vai ser curado. Porque Deus, querido, não apenas perdoa. Deus não apenas quer nos perdoar, mas Ele quer restaurar a nossa alma. Ele quer restaurar o nosso coração. Ele quer curar as nossas feridas. Entendem? Jesus, Ele vai ressignificar o cenário. Olha que coisa impressionante. O poder de ressignificar. Eu sempre falo aqui para vocês. Entender, ressignificar, para prosseguir de uma forma mais leve. O poder de ressignificar é tremendo. Jesus ressignifica aquela cena da fogueira. Uma cena onde ficou marcado no coração de Pedro com culpa, mágoa e dor. Jesus senta com ele ao redor de uma fogueira e ressignifica, chamando ele de volta e dizendo para ele o quanto ele era importante, o quanto a missão que ele tinha era importante. E traz ele de volta. Olha que coisa linda. Quantas pessoas, quantos de nós evitamos lugares, quantos de nós evitamos datas, data de casamento, data de nascimento, de aniversário, né, data comemorativas, quantos de nós evitamos porque traz dor aos nossos corações? Quantos de nós evitamos conversas porque elas trazem lembranças dolorosas para as nossas vidas? E Jesus não evitou, Jesus enfrentou. Ele traz Pedro para o redor da fogueira para dizer, isso não é tudo na sua vida. Você é muito mais do que isso. Gente, é fantástico, não é? Eu fico impressionada, né? Então você que não crê em terapia, você que não crê que alguém pode ajudar você, né? Porque quem tem a ferida da traição tem muita dificuldade de abrir o coração, tem muita dificuldade de confiar, tem muita dificuldade de confiar em alguém. Eu quero dizer para você, confie, busque um profissional de sua confiança, né? Para que você possa ser curado, para que você possa revisitar o lugar de culpa, revisitar o lugar de dor diante de um profissional que é capaz de ajudar você a ressignificar esse momento. E revisitar não é fisicamente, tá, gente? Aqui é fisicamente. Jesus, ele conseguiu fazer isso, né? Fisicamente, mas não, revisitar esse lugar de forma emocional, tá? É impressionante. Impressionante, gente. Jesus é capaz de entrar exatamente nas nossas memórias, nos lugares onde nós somos feridos, onde fomos marcados. Jesus é capaz de entrar exatamente nos lugares onde fomos feridos, onde houve rejeição, onde houve abandono, onde houve culpa, onde houve traição, né? E Jesus, ele tem o poder de nos ajudar a ressignificar, a transformar essas memórias, fazendo nova todas as coisas. Jesus poderia ter questionado Pedro, né? Jesus poderia ter ficado bravo com Pedro, né? Mas Jesus não faz isso. Ele não faz isso. Olha que amor incondicional. E é isso que ele quer fazer comigo e com você. Ele quer ressignificar as nossas dores. Ele não quer colocar o dedo na ferida, mas ele quer trazer cura, trazer restauração, trazer renovo para as nossas vidas. Por isso, ele nos convida a andar com ele. Por isso, ele diz que aquele que está com ele faz novo todas as coisas, vai conseguir fazer nova todas as coisas. Aquele que entrega a sua vida para Jesus,
né? Começa uma nova caminhada, começa a escrever uma nova história. E Jesus não está interessado no seu passado. Ele está interessado em ajudar você a escrever um novo futuro. Entendeu? Não que o passado não tenha importância, vocês conseguem entender? Mas ele vai ressignificar o nosso passado. Quando Jesus fala para Pedro, Pedro, você me ama? E não fala para Pedro, por que você me traiu? Porque ele sabia que o maior problema de Pedro, a maior dor de Pedro, era a culpa de ter feito o que fez. Ai, gente, é maravilhoso, não é? É maravilhoso. E Jesus não queria aumentar a condenação. Jesus queria trazer alívio. E Jesus queria mostrar para ele que ele era muito maior do que aquela culpa, do que aquela dor, do que aquele momento de fraqueza que ele teve. Talvez você também tenha sido traído. Talvez você também tenha sido abandonado. Talvez você também tenha sido rejeitado. Essas são as 3 feridas que nós aprendemos. Faltam mais 2. Talvez você carregue uma dor. Talvez você carregue uma culpa. Né? Mas Jesus continua vindo ao nosso encontro. E a pergunta que ele vai fazer para mim e para você é: você me ama? Você ama o Senhor? Você entende que Ele é capaz de restaurar a sua vida, a sua história, que você é muito maior do que aquilo que aconteceu com você. Você é muito maior do que aquilo que tentaram fazer com você. Porque quando o amor é restaurado, gente, olha isso aqui, olha. Quando o amor é restaurado, a esperança também é restaurada. E nós vamos restaurar o nosso amor em Jesus, em Deus. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que possamos pedir ou imaginar. Só Ele. Então, quando nós restauramos a nossa autoconfiança, o nosso amor próprio, a nossa dignidade, quando tiramos de nós a culpa, o remorso, a dor, a nossa alma é restaurada. E na terapia, fazer terapia, buscar um psicólogo, isso é tudo de bom.com, tá? Precisamos. Jesus, quando Ele toca a vida, quando Ele toca a restauração, quando Ele toca a cura, mas nós precisamos permitir esse toque. Eu falei ontem aqui, né? Jesus já levou sobre Ele, na cruz do Calvário, todas as nossas dores, todas as nossas mazelas. E Ele disse na cruz, está consumado, está pronto, está feito. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos ser curados, nós precisamos querer ser curados. Nós precisamos buscá-lo. Deus disse assim: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o coração. Vocês precisam me buscar. Vocês precisam querer. Eu não posso exigir de vocês. Vocês precisam querer. Vocês precisam dar o primeiro passo. Eis que estou à porta e bato, mas vocês precisam abrir a porta. Eu não vou arrombar. Ele não vai arrombar a porta. Olha, a maior preocupação de Deus não é o que fizeram com você. A maior preocupação de Deus, Deus está preocupado com o que essa dor está causando dentro de você. O que essa dor está causando dentro de você, ela está te matando dia a dia. Ela está te consumindo dia a dia. Maravilhoso, não é? Jesus fez uma sessão de terapia com Pedro, Jesus fez com a mulher do poço, né? A samaritana. Jesus fez uma terapia com Marta e Jesus faz terapia conosco também. Quando ele diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e busque o Senhor, porque o Senhor vai estar com você lá. E se você tem condição financeira, vá buscar terapia, tá? Vai buscar fazer terapia. E se você não tem, ainda não consegue fazer terapia, pode assistir às nossas lives, né? Que eu acho que pode ajudar você um pouquinho, tá bom? Só um pouquinho, mas pode. É o começo. Quando eu entendo, eu consigo ressignificar e eu consigo prosseguir. Então, quando você vai trazendo a memória, quando você vai entrando em contato com as suas dores, você vai conseguindo ressignificá-las. Tá. E olha o que a Rita falou. Ela se sentiu abandonada lá no hospital sozinha. E ela volta no hospital quando a mãe está na UTI. E lá na UTI, ela ressignifica a dor dela. Ela perdoa a mãe lá no hospital. Fantástico isso, gente, é fantástico. Se vocês quiserem comprar o e-book, gente, tem o e-book que fala todas as feridas, tá? Todas as feridas emocionais, tá bom? Você pode adquirir o e-book, né? O link tá na bio. E é bem simplesinho, tá? Ele é bem simplesinho, ele é bem, olha, bem fininho. São os tópicos, né, principais, para você entender, ressignificar e prosseguir. Aqui, ó. É bem, tá ao contrário, a câmera tá ao contrário, mas é isso aí, tá? Você pode adquirir, o link tá lá na bio, tá?
Ele é digital, mas você pode mandar imprimir em qualquer papelaria imprime, ou você pode imprimir em casa mesmo, tá bom? E não esqueçam de compartilhar, por favor, mande para seus amigos no grupo de WhatsApp, mande para mais pessoas, para que as pessoas possam ser abençoadas, curadas e transformadas. Vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Tchau!